Bíblia nesta noite em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. O irmão Samuel aí na área, aí no estudo, viu aí Romanos 12 aí, por favor, se não puder localizar para mim. Romanos 12, nós vamos ler o versículo 3 até o versículo 8. Todos encontraram? Amém. Quantos ainda estão felizes de estar na casa de Deus? Amém. Amém. É muito bom estar na casa de Deus, está bem, irmãos? Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Jesus, mais uma vez, e te pedimos que o Senhor ajude-nos, Senhor Jesus, a poder juntos, para a glória do Senhor, para o entendimento bem e melhor dos nossos amados irmãos. Ajude-nos a compreender as verdades acerca do Espírito Santo, para poder aplicar em nossas vidas, ao ministério do Senhor, de maneira tal que o Senhor seja glorificado, e claro, Deus Pai, a igreja do Senhor, ela seja realmente edificada para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Doutrina do Espírito Santo é o que nós temos aprendido. Já é a quinta lição que nós passamos. Já aprendemos quem Ele é. Já falamos do que Ele faz, tanto na vida do salvo quanto na vida do perdido. Na vida do salvo nós entendemos que o Espírito Santo, ele capacita a pessoa para poder falar ainda mais do Senhor. Na vida de um perdido, o Espírito Santo ele convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, embora nós também, mas do pecador para levando à conversão. Já falamos sobre isso. Já falamos que todo salvo é selado pelo Espírito Santo de Deus, e nós já falamos também que ele trabalha através dos seus dons. E nós, pode passar, irmão? Os dons, irmãos, o que são dons? Dons são habilidades especiais dadas por Deus através do Espírito Santo. Foram habilidades, não são talentos. Talento é uma coisa que nasce conosco, ou de repente a gente pode desenvolver no nosso dia a dia, dependendo do ambiente onde nós estamos inseridos, tá bem? Então aí podemos desenvolver talento, mas os dons é algo espiritual, é Deus quem deu. Os irmãos compreendem isso? Guarda isso no seu coração, porque tocar um instrumento é uma bênção, mas está envolvido o quê? Talento, e não dons. Não tem aqui o dom da música. Os irmãos deram o dom da música? A uns Deus deu o dom da música, habilidade para cantar. Eu ficaria triste com Deus por não ter habilidade para cantar. Não tem, irmãos, dom da música, o dom do canto, não tem. Tá bom? Os dons que temos são esses aqui que foram falados nessa noite: profecia, ensino, ministério, tá bom? Exortação, repartir, presidir e misericórdia. São estes os dons. Pode passar, irmão, por favor? Os objetivos do dom, nós já falamos, foi edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai, o que a
Bíblia diz? Abundai neles. Para quê? Para a edificação da igreja. Então, ele é para edificar a igreja. Segunda coisa, para que é os dons, irmãos, conforme nos diz também, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. É para a glória de Deus. Já falamos tudo isso, tá bom? Em outros momentos. Pode passar para nós, irmãos? Agora, os grupos dos dons, tem dois grupos. O primeiro, lá de 1 Coríntios, capítulo 12, foram dons que nós chamamos de dons. Tem? Por que temporários? Você sabe, foi apenas por algum tempo. E esse algum tempo era para quê, irmãos, os dons temporários? Nós já estudamos sobre eles. Está aí também na projeção. Autenticar a mensagem. Para autenticar a mensagem. Os apóstolos pregaram, porém, amados, até então não tinha todas as escrituras, toda a Bíblia escrita. Então tinha coisas que verdadeiramente, irmãos, sinais que Deus permitiu que os irmãos tivessem e realizassem, realmente autenticavam a mensagem que eles pregavam. Se você ler lá em Marcos capítulo 16, fala-nos que quando depois da ordem que o Senhor Jesus deu para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e vão acompanhar sinais, vocês vão ter sinais que vão acompanhar. Então, sinais, irmãos, são dons ali, sinais, literalmente, também que o Senhor deu. E aí a Bíblia diz que eles faziam, eles pregavam e também operava, muitos criam pelos sinais, tá bom? Já passamos por isso, pode passar no próximo. Agora, tem um grupo de dons que são os dons permanentes. Que são esses dons permanentes? Esses que continuam até nos dias de hoje. É este grupo que nós acabamos de ler aqui, pode passar? E nós falamos deste grupo, no versículo 6, nos diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Os dons são o que, igreja? Graça de Deus. E os dons são o que, igreja? Outra pessoa, pelo que nós vemos aqui, olha, de modo que, tendo diferentes dons. Então os dons são diferentes. Os dons são diferentes. Foram dados pela graça de Deus. Irmãos, Deus, ele é soberano. Os irmãos entendem sobre isso? Ele é soberano. Então ele viu que para tal pessoa ele dá um tipo de dom, para outra pessoa ele dá outro tipo de dom, porque ele é soberano. O entendimento dos dons é de maneira que todos cheguemos à estrutura completa de Cristo. O objetivo dos dons é para que a igreja seja edificada. O objetivo dos dons é para que Deus seja glorificado. Guarda isso no seu coração. Por que Deus não deu tal dom para o Clodoaldo? Porque ele não quis dar. Mas ele deu dons ao Clodoaldo, que o Clodoaldo contribui para que a igreja seja edificada. Vocês perceberam? Tanto em Efésios capítulo 4, tanto em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, quanto em Romanos capítulo 12, todos os lugares que falam sobre os dons espirituais, em todos eles, a ideia é única. Querendo que, irmãos? A edificação e aperfeiçoamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então guarda isso no seu coração. Deus quem deu. Deus deu diferente. Assim que a gente costuma dizer, quem olha nessa parede, o que vê? Apenas uma parede inteira, não é? Mas se eu pergunto para o John, essa parede foi colocada desse jeito, John? Você que é mestre de obra, pedreiro? Não, essa parede foi feita de que forma? Com massa, com tijolo inteiro e com pedaços de tijolo, com meio tijolo, não é o que precisa para às vezes fazer, e depois chapisco, e depois reboco, e depois pintura. E aí nós temos o que, irmãos? Uma parede. Os irmãos entenderam? Igreja, pessoas diferentes, com dons diferentes. Dons são habilidades que Deus nos deu, capacitou-nos pelo poder do Espírito Santo, para podermos agir e trabalhar de maneira diferente. Deus nunca quis, irmãos, que na igreja houvesse comparações. A Thalita tem que fazer como o fulano faz. A Zilda tem que fazer como o cicrano faz. Nada disso, irmãos. Nós temos que fazer o nosso melhor. Amém, irmãos? Lembra dos talentos? Deus deu 5 para um, Deus deu 2 para outro, Deus deu 1 para
o outro, e Deus queria que eles fizessem o quê? Simplesmente granjeassem, conseguissem outros. E o que ganhou 5, bem-estar, servo bom e fiel. O que ganhou mais 2, bem-estar, servo bom e fiel. Ou seja, a recompensa foi a mesma. Mas um ganhou 2 e o outro ganhou 5. Está tudo bem. E o que ganhou 1, se ele tivesse ganhado mais 1, o Senhor também diria: bem-estar, servo bom e fiel. Porque Deus não faz comparação. Isso é coisa nossa, é coisa humana. É nós que queremos que fulano seja igual ao outro e o outro seja igual ao outro. Deus não fez robôzinho, amém, amados? Todos nós somos diferentes. Agora, a diferença nossa também não é para nós vivermos isolados. Não, eu sou diferente do Francisco, então eu não me envolvo com o Francisco. Eu tenho que me envolver só com quem parece comigo. Eu sou diferente da dona Sueli, então eu não me envolvo com ela. Eu tenho que procurar meu grupinho. Não, aí não dá certo. Os irmãos entenderam? Fazer uma parede só com um pedacinho não dá, fazer uma parede só com tijolo inteiro não dá. A parede, para dar certo, ela tem que ter tijolo inteiro, tijolo pequeno e uma amarra no outro. Amém, amados? Igreja desse jeito. Igreja é lugar de unirmos, é corpo. Quantos corpos de Cristo tem, pastor Coreto? Um único corpo. Um único corpo. Porém, o corpo de Cristo ele é formado de vários membros. Vários membros. Os irmãos já entenderam isso, amém, amados? O primeiro dom que é citado para nós é o dom de profecia, que é proclamar a verdade revelada e escrita de Deus para nós, que é a Bíblia. A Bíblia. Este é o dom de profecia. É proclamar a palavra de Deus. O que Deus já profetizou. Profecia, irmãos, não que no passado fosse coisa da cabeça de homem. Não, a Bíblia diz que nenhuma das escrituras é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Embora haviam profetas na época, eles não falavam do que dava na cabeça deles, eles falavam daquilo que Deus falava para eles. Então, irmãos, profecia nunca foi um dom de uma pessoa normal e humana, comedor de feijão, como diz o outro, tá bem? Que ele simplesmente prevê o futuro e ele começa falando coisas que vão acontecer. Isso nunca foi da ideia de Deus dizer que isso é profecia. Profecia bíblica era Deus revelando a alguém e aquela pessoa revelando ao povo. Pastor, isso aconteceu? Claro que aconteceu, e muito. Aliás, o que temos em nossas mãos é a profecia de Deus dada a nós, amém, amados? Por Deus, através de homens. Porém, a Bíblia diz que quando viesse o que era perfeito, aquilo que em parte, ou seja, que era a profecia, em parte seria deixado de lado. E o que é perfeito é a palavra de Deus. Ok? Já passamos por aí. Então, o que é o dom da profecia? É falar, é proclamar a verdade revelada e escrita de Deus para nós. Amém, amados? E aí a Bíblia diz: aquele que tem o dom da profecia, que deve fazer de que forma? Seja ela segundo a medida da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da onde, irmãos? Que diz a Bíblia? Então, se é um dom de profecia, você pode pregar, você deve proclamar, mas você tem que proclamar o quê? A palavra de Deus. O pregador levantou num púlpito e disse: Deus me deu uma revelação, não sei o que tem e tal, e sai fora. Deus dá a revelação para nós? Pela palavra de Deus. Amém, amados? Que Deus ajude você a guardar isso. Agora, Deus, será que Ele tem profetas entre nós nessa noite? Pessoas que possam se levantar e profetizar, ou seja, declarar a verdade de Deus absoluta e registrada para nós? Amém. É claro que Deus deu. Amém, amados? Não é apenas para o pastor ou para missionário, é para qualquer homem de Deus ou mulher de Deus que tem amor no seu coração e quer compartilhar a verdade de Deus para outras pessoas. Tá bem? Dom de profecia. Profecia é falar, é pregar, pregar, eu digo, proclamar a verdade de Deus. Tá bem? Eu não tinha feito isso até então, mas eu posso fazer. Alguém tem alguma pergunta sobre o dom de profecia? Alguém tem? É estudo bíblico. Alguém tem? Você guarda na sua cabeça.
cabeça. O dom de profecia é proclamar a verdade já revelada de Deus para nós. Ok? Quem tem esse dom de profecia, ele quer pregar, ele quer falar de Deus, ele quer falar, ele quer abrir as Escrituras, ele quer citar as Escrituras, ele quer conversar com alguém e proclamar a verdade de Deus. Pastor, quem tem esse dom e quer ser um pregador na igreja? Nem sempre, porque tem gente que gosta de púlpito, mas não prega lá fora. Esse então não tem dom de profecia, ele quer se aparecer, é alguém que quer estar em evidência, é alguém que quer apenas, mostrar o seu ego, o seu orgulho, alguma coisa assim. Então, a pessoa quer o púlpito, mas não quer pregar lá fora, sai fora, não tem o dom da profecia. Dom da profecia é quem quer realmente e proclama a verdade de Deus, não é só de púlpito não, tá bom? Pastor Marcos? No passado, Sim, senhor. quando no Velho Testamento, ao exemplo, Deus levantava os profetas para falar a verdade que ele iria fazer, certo. E algumas vezes dava a ele então alguma parte do futuro. Exato. Tipo Isaías proclamando a Virgem conceberá, dará um filho. Sim. Mas sempre foi a palavra de Deus. Deus, exatamente. Sempre foi. Então, eles falavam sobre o futuro, eu falei sim, mas não era uma previsão humana, era Deus que os revelava e eles proclamavam o que iria fazer. Tá bom, irmãos? Deus faz isso hoje? Não, Deus não faz isso hoje. Mas se acontecer, pode até acontecer, coincidências acontecem, mas não é profecia. Profecia bíblica, tá bom? É essa que nós acabamos de ouvir do pastor, é Deus falando, tá bem? De homem, não, tá bom? Porque isso às vezes muito é problema nas igrejas, tá bom? Grandes problemas, ok? Eu não vou entrar nessa questão agora, mas já vi pessoas, receber uma profecia. Deus mostrou que você vai casar com fulano. E a coitadinha ficou com os olhinhos brilhando o tempo todo, achando que ia casar e nunca aconteceu. Afastou-se de Deus, virou um problema com famílias e tudo mais. Então esquece isso aí, tá bom? Profecia. O segundo que nós vimos, irmãos, é o ministério. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. O que é esse ministério? Ministério é servir. Servir. Esse ministério, irmãos, essa palavra servir, esse ministério servir, isso vem do grego diáconos, que significa exatamente alguém que tem um dom voltado para a área de ajuda, socorro. Agora isso, irmãos, realmente exige empenho, disposição, percepção às necessidades. Talvez uma pessoa que tem o dom do ministério, ele não saiba aconselhar, ele não saiba pregar, ele não sabe encorajar, mas ele tem uma motivação, uma alegria, uma disposição fora de série para poder ajudar alguém. Amém, irmãos? Amém. Qual será que é mais importante, hein? Profecia ou ministério? As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus? Sim ou não? Porque se não ouvir, não é salvo. Mas as pessoas precisam ser ajudadas, irmãos. Tem pessoas que estão gritando por ajuda. E às vezes nós somos insensíveis e não perceber isso. Agora, se Deus tem colocado no seu coração, você vê situações e você sente, você é impulsionado, você tem um desejo, você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa, você quer encorajar outros a fazer, você é alguém que tem um dom de ministério. Eu quero ajudar. Você vê alguém trabalhando, eu vou lá, eu pego e faço também, Quantas vezes aqui na igreja a gente chega e eu vejo alguém está trabalhando e outro lá ajuda. Outras vezes está tudo sujo e tem gente sentada tranquilo. Nem se preocupou em varrer ou alguma coisa, por quê? São pessoas más? Não, mas não tem ideia da ideia de que eu posso servir, de que eu posso ajudar, de que eu posso fazer, Domingo pela manhã, termino os cultos aqui e algumas irmãs correm, tem algumas que gostam de ajudar, que de repente é uma desculpa, não. O trabalho da igreja, todos nós devemos abrir os olhos e fica até uma deixa, para que todo mundo possa envolver-se nisso, para nós termos uma boa igreja limpinha para o culto da noite. Mas, irmãos, quem tem o dom de ministério, de servir, de ajudar, de querer fazer, essa pessoa ela é diferenciada. De repente, ela nunca vai ser um pregador, mas o trabalho que ela vai desenvolver na igreja, ela vai estar ajudando.
ela ajuda o pastor, ela ajuda o diácono, ela ajuda o porteiro, ela ajuda as pessoas, ela vê alguém, ela quer levantar, ela quer fazer alguma coisa, ela tem o dom de ministério. Talvez você se identifique com isso. Qual que é o meu conselho para você? Se você percebe que você tem alegria, vontade e desejo de proclamar a verdade de Deus, alimente isso e desenvolva o seu dom de pregar a palavra de Deus. Se você é alguém que gosta de ajudar pessoas, você não se vê pregando, você tem dificuldade no evangelismo, tem dificuldade de organizar pensamentos e versículos para levar alguém a Cristo, embora todos nós precisamos aprender sobre isso, mas você é alguém que gosta de ajudar. Desenvolva isso, faça isso. A igreja precisa de pessoas que queiram ajudar. Amém, irmãos? Tem um outro dom aqui que fala que eu ensino. Versículo 7. Se é ensinar, haja, o que diz a Bíblia? Dedicação ao ensino. Essa palavra ensinar vem do grego didático. Didática. Eu falo, a pessoa ouve e a pessoa entende. A pessoa consegue assimilar. Uma pessoa que ela tem o dom do ensino, ela tem, eu não diria apenas facilidade, porque ensinar é um processo. E começa com o quê? Aprendendo. Quem tem o dom de ensinar é alguém que gosta de aprender. É alguém que gosta de ler, alguém que gosta de pesquisar, alguém que gosta de realmente pegar a verdade que descobriu e tentar pesquisar mais, e ela tem a alegria de fazer o quê? Compartilhar com outra pessoa, ensinar a outra pessoa. Esse é o dom do ensino, dom de ensino. E é uma bênção, irmãos, quem tem esse dom, tá bem? Agora a Bíblia diz que haja dedicação ao ensino. Dedicação ao ensino. E para que haja dedicação, tem que haver preparo, tem que haver pesquisa, treino, orientação, instrução. E geralmente quem faz isso, irmãos, é alguém que realmente é bem dedicado às coisas de Deus, no sentido de leitura e tudo mais. Certa feita, faz tempo que eu dou aula no seminário e uma pessoa disse: olha, me peça tudo, menos para ler. Eu odeio ler. A pessoa estava no seminário e disse: eu odeio ler. Aí eu pensei: o que você está fazendo aqui? Está fazendo aqui? Seminário é um lugar de aprendizado. E como a pessoa aprende sem ler, irmãos? Não tem jeito não, tá bom? Tem que aprender, tem que ler. Então, uma pessoa que tem um bom ensino, ele investe tempo. O prazer dele é não descobrir novas coisas, mas a verdade que a pessoa conhece, ela quer o quê? Ter uma outra maneira de poder apresentar, porque de repente a verdade, por mais que eu imagino seja simples e tranquila de ser ouvida e assimilada e entendida, de repente tem pessoas que não conseguem perceber e entender. Quem tem o dom do ensino, ele começa a dar as voltinhas, ilustração, parábolas. Lembra de Jesus, irmãos? Ele era um exímio mestre, né? Ele chegou a ser chamado de mestre pelos fariseus, até porque ele não apenas ensinava, mas ensinava de maneira que as pessoas ouvindo ficavam admiradas, porque fazia com autoridade. Então, que Deus ajude que nós tenhamos mais pessoas com o dom de ensino. Você gosta de ensinar? Você gosta de estudar? Você gosta de aprender? Você tem alegria em poder sentar com alguém, abrir as escrituras, abrir um livro discipulado e derramar a sua vida sobre a vida de alguém, e depois você ver a alegria daquela pessoa e dizer: agora eu entendi, agora eu sei, agora eu conheço, eu fui ensinado. Você tem esse prazer? Se você tem, meu amado, eu quero encorajá-lo a alimentar ainda mais esse dom do ensino. Amados, muitas vezes a igreja, ela se levanta, ela tem as suas atividades, ela tem os seus ministérios, e nem sempre, cada pessoa que está em cada lugar, ela realmente tem um dom para aquele lugar. Nem sempre. A necessidade do ministério ou das coisas que acontecem numa igreja, às vezes faz com que alguém se prontifique: olha, se ninguém fizer, eu faço. E isso não é o ideal. O ideal, sabe o que é, amados? É eu identificar meu dom espiritual e eu procurar exercer naquela função. Eu não estou dizendo que nós não podemos ajudar em outras áreas, mas irmãos, que
bênção seria se todos trabalhassem na sua área, naquilo que Deus colocou no seu ser, através do Espírito Santo, como sendo uma habilidade para você realmente desenvolver. Tem pessoas que são espirituais, que amam a Deus, mas têm dificuldade de pregar. Tem pessoas que amam a Deus, são espirituais, mas têm dificuldade numa outra área de sua vida. E se você pega alguém que tem dificuldade de pregar, e você quer fazer ele, empurrar ele para poder fazer um negócio que, e aí, não dá certo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então seria ótimo se cada um de nós parássemos e pensássemos: rapaz, está na Bíblia, dons espirituais, dons que Deus deu para nós, eu tenho e tem, todos salvos. Você é salvo, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Nós já falamos sobre o fruto do Espírito em nossas vidas. Irmãos, eu sei que quando nós falamos em Deus Pai, nós pensamos num Deus Criador, num Deus magnífico, soberano, poderoso, assentado lá no céu. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Amém, amados? Deus Pai. Quando nós falamos em Jesus Cristo, nós visualizamos, nós pensamos na cruz, nós pensamos no sacrifício, nós pensamos naquele amor, nós pensamos em todos os milagres que Ele fez, e realmente Ele fez, Ele é amor, é tudo isso que você já ouviu falar sobre Ele. Amém, amados? Mas quando nós falamos de Espírito Santo, parece que é um Deus menor. E não é que Ele é um Deus menor. Ele é Deus, amém, amados? Como Pai e Filho. Porém, Ele é Deus habitando em nós através do Espírito Santo de Deus. E se a Bíblia diz que Ele nos capacitou com habilidades especiais da parte dEle, por que não colocar em prática? Por que não querer entender? Eu quero entender, eu quero entender, eu quero saber, porque eu quero colocar em prática na minha vida. Versículo 8: ou o que exorta, use esse dom em exortar. Essa palavra exortar é animar, é encorajar. Como é especial, amém, amados? Como é isso? Domingo eu preguei lá na segunda igreja, né, pastor? Sobre a importância de exortar. Abra comigo lá em Hebreus. Não vou pregar a mesma mensagem também, porque ela foi única, mas pelo menos eu pensei em ler com você. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Irmãos, Jesus Cristo, Ele era um grande exortador, sabem disso? Estava sempre exortando, encorajando outros. Olha aqui, Hebreus 3,13. Antes, exortai-vos uns aos quando? Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que significa exortar? É encorajar. Todo dia. É animar. Quanto tempo, irmãos? Todo dia. Todo dia. Tem gente que está no farelo, está no fubá. E o cristão é orientado a fazer o quê? Encorajar o irmão, encorajar pessoas, ajudar as pessoas a abrir os olhos, entender e enxergar com uma visão diferente. Sabia, irmãos? Tudo é questão de visão, de entendimento. Tem pessoas que estão pensando apenas na coisa ruim, e de repente chega uma outra pessoa que tem uma visão. Um exortador, ele é um encorajador, ele ajuda a pessoa a fazer o quê? Eu não estou dizendo, irmãos, coach, não tem nada a ver com coach não, também. Não tem nada a ver com essa coisa louca dessa modernidade que esse pessoal faz aí, de terapia, nada disso, estou dizendo. Dom da exortação, de encorajar. Simplesmente pegar na mão do irmão ou da irmã e dizer: está tudo bem, meu amado? A pessoa: está tudo bem, está bem mesmo. Se o irmão quiser, sabe que tem um amigo, tem um irmão, gostaria de estar orando por você, não precisa me falar nada, mas saiba que você tem alguém que te ama e quer o seu bem e está disposto a ser uma bênção na sua vida.
quer dizer que vale a pena servir a Deus. Se o inimigo querer plantar qualquer coisa no seu coração, na sua mente, de que não vale a pena, sai fora. O encorajador, o exortador é aquele que tem sempre um versículo na mão, nas mangas, não de incriminação também, não para poder julgar a pessoa de forma alguma, irmãos. Um encorajador, ele vai sempre tentar mostrar o lado positivo das coisas, mostrar Deus, mostrar as promessas de Deus. Irmãos, e isso, quanto pior está o mundo, e está cada vez pior, muito mais se destaca o encorajador. Porque o que tem nesses dias é o quê? Pessoas pessimistas, pessoas para puxar para baixo, para desacreditar, para desencorajar. E lá você, como encorajador, você chega. Então, há vagas para exortadores, tá bem? Pessoas que queiram realmente animar outros, tá bem? Há muitas vagas, eu encorajo você a fazer. Encorajo mesmo você a fazer, tá bem? Pastor, só quem tem o dom de exortar pode fazer? Não. Qualquer pessoa pode, mas quem tem o dom de exortar é algo que ele está no culto e ele está de olho. De repente tem alguém chorando do seu lado, você nem percebe, e o exortador está lá do outro lado. O exortador está vendo se tem alguém pelos cantos da igreja ou para o lado assim, e quem é exortador ele está sempre de olho, ele vai querer lá fazer o quê? Animar aquela pessoa. Ele não é suficiente, ele está sempre ligado nas coisas. Eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Ele manda um versículo, ele manda um textozinho, ele escreve às vezes um bilhetinho, ele quer exortar, ele quer encorajar, ele quer animar as pessoas. Ser um exortador, olha para o seu coração e tenta pensar sobre isso. Se de repente você pensa e não faz, comece a fazer. De repente você é alguém que tem um dom de exortar. Repito, talvez você não vai pregar, talvez você não é muito habilidoso em ajudar em coisas práticas da vida, talvez você sequer pense em ser um professor, mas de repente você quer ser alguém que ajuda, no sentido de exortar e animar, encorajar, levantar outras pessoas. Tá bem? Versículo, voltando lá em Romanos, volta comigo lá em Romanos. Versículo 8: ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Esse repartir, irmãos, é dar, é ser generoso, é dar dos seus bens materiais, além daquilo que nós já temos como mordomia, tá bem, irmãos? Quem tem o dom de repartir é aquele que ele não fica para si. A alegria dele é fazer o quê? Abençoar outras pessoas com bens materiais. O Senhor disse, irmãos, lá em Mateus capítulo 6, onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar também o nosso coração. Parece que dinheiro é a parte ruim da questão cristã, né? Da parte cristã. A pessoa imagina que dá para desatrelar as duas coisas, né? Não, uma coisa é eu ser salvo, uma coisa é eu ser um cristão, outra coisa é eu ter que dar algo para alguém. Isso aí não entra na minha cabeça. São duas coisas completamente diferentes. Tá entre os dons, a Bíblia diz que aquele que reparte, faça com liberalidade. Você já viu alguém realmente que é liberal nesse sentido de querer repartir daquilo que ele tem, daquilo que Deus confia para ele? Isso é muito pouco visto, irmãos, muito pouco visto. Às vezes nós fazemos o nosso melhor, às vezes batemos na trave para poder simplesmente cumprir aquilo que já nos é ensinado e pedido para o cristão. Mas olha só o que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 9, versículo 7. Agora está na projeção aí, mas o que a Bíblia nos diz ali, irmãos? Gozando-vos agora alegria.
Deus ama ao que dá com alegria. Nós falamos sobre outros dons. Qual dos outros dons está escrito que Deus ama? Deus ama o profeta? Embora Deus ama todos, amém, amados? Mas ele procurou dizer: eu amo aquele que prega a palavra de Deus, eu amo aquele que ensina, eu amo aquele que exorta, eu amo aquele que ministra. Mas ele diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Já leu lá em Atos capítulo 20, versículo 35? Melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é dar do que receber. Amém. Provérbios 11, 25 nos diz: a alma generosa prosperará. A alma generosa, aquele que pensa em ser bênção e repartir os seus bens. Agora, nós estamos estudando o que, irmãos? Dons. Dons são habilidades especiais dadas pelo Espírito Santo a nós. Assim como uma pessoa que não tem o dom de profecia, ele tem dificuldade para pregar, embora ele tenha a ordem de pregar para todos. Embora quem não tem o dom de exortar, talvez ele vai ter dificuldade em animar alguém. Embora nós, como cristãos, a Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 3, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Eu não tenho dom, mas eu posso e eu devo fazer o quê? O meu melhor. Ainda que eu não tenha o dom de ensinar, isso não é desculpa para que eu não queira aprender e para que eu não queira, em algum momento, numa necessidade, quando o dia falar: tem alguém para poder dar discipulado para alguém? Pô, eu quero ajudar alguém, ensinar alguém. Não é porque eu não tenho um dom que eu não possa fazer. Mas tenho que reconhecer também que quem tem o dom faz melhor. Os irmãos entenderam? E o dom de repartir? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tem gente que dá de uma maneira espontânea. É dele. Agora, porque eu não tenho dom, eu não devo fazer? Exatamente como os outros dons. Eu também preciso fazer o que, irmãos? Ainda que eu não tenha o dom de repartir. É bíblico. É cristão. Deus observa essas coisas. Observa, pastor? Sim, é claro que ele observa. Já leu lá na Bíblia? Na hora da oferta, o povo estava vindo trazendo a oferta. O que Jesus fez? Ele observou o tanto daquela mulherzinha deu, aquela senhorinha deu. E mais, como eu disse, ela deu mais que todo mundo. Ou seja, ele sabia quanto os outros deu e ele soube quanto ela deu. Ou que para nós seria o que poderíamos dizer? Quando alguém vai ser tesoureiro da nossa igreja, eu falo: olha, uma das coisas essenciais para a tesouraria é discrição. Ninguém deve saber o que a outra pessoa dá, ou quanto deu, ou se dá, ou se não dá. Já perguntei para vocês algumas vezes? Quem dá, quem não dá, quando não quer saber. E nós não devemos. Discrição. Mas Jesus não foi discreto. Ele disse: aquela não deu mais do que os outros. Ele é perfeito, amém, amados? Ele apenas deixou registrado para mostrar para nós que ele observa essas coisas assim. Tá bem? Então, que Deus ajude, né? Que mais pessoas tenham também esse dom, tá bom? Seguindo aqui para terminar, nos diz também: então, quem tem o dom de repartir, faça com liberalidade. O que preside deve fazer com presidir. O que é presidir? É administrar. Administrar. Quem tem esse dom, ele avalia, ele planeja, ele coordena para um fim comum. Geralmente ele tem que ter visão. Na visão que ele tem, ele planeja e ele faz de uma maneira com que todos possam realmente entender, sentir confiança e seguir. Um exemplo de alguém que tem esse dom de presidir foi Neemias. Não sei se você lembra quando Neemias chegou em Jerusalém para poder trabalhar na reconstrução dos muros. Ele não chegou e já foi fazendo. Mas pelo contrário, ele chegou, ele andou, ele rodeou a cidade, ele observou, ele sabia onde era o lugar estratégico, ele soube de tudo, ele planejou, ele chamou as pessoas. Alguns falaram: não vou fazer para vocês, não, só esses, e pronto.
de presidir. Se você tem esse dom, olha, nós temos departamentos que precisam ser organizados. Quem disse que apenas o pastor Alexandre que tem que pensar e organizar todas essas coisas? Por exemplo, nós queremos agora implantar um ministério para as crianças. Oxalá nós tivéssemos alguém que se levantasse e falasse: pastor, eu gosto disso. Que jeito o senhor está pensando? Porque que tal se nós pegarmos e fizermos assim, assim, assado, e nós chamamos alguém para trabalhar nesse departamento, outro para trabalhar nesse departamento, nós podemos pensar nesse tipo de ministério, nesse tipo de ministério, é alguém. Administração. Então, administração não é apenas para uma pessoa na igreja, é para várias pessoas. Entenderam, irmãos? Que Deus ajude, e é bem provável que o Senhor tenha mais pessoas com esse dom de presidir, tá bom? De administrar. E o último é: o que exercita misericórdia, o faça com alegria. Misericórdia, irmãos. O que é misericórdia, pastor? Misericórdia bíblica é não dar aquilo que a pessoa merece, não é verdade? Então Deus teve misericórdia de nós e Ele não nos puniu com aquilo que nós merecíamos. Mas nesse sentido, misericórdia, irmãos, é compaixão. É uma compaixão com alegria. É sentir por ou com alguém, é condoer-se por alguém sobre algo que está acontecendo. Estar pronto para ajudar também, tá bom? Quem tem o dom de misericórdia, ele não é vingativo, ele não reivindica seus próprios direitos, ele é misericordioso. Já pensou se Deus fosse reivindicar os seus direitos? Já pensou sobre isso, irmãos? Já pensou? A Bíblia diz que nós precisamos ser misericordiosos. A Bíblia nos diz lá em Lucas 6, versículo 36: sede misericordiosos, como também Ele foi misericordioso. No texto que nós estamos aí, Mateus capítulo 5, 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Quanto se alegra com o filme do Rambo, quando ele no finalzinho lá, ele vai destruir todas aquelas pessoas? Você sabe que eu gosto, né? Você também gosta. Hã? E o Estevão e o Timóteo. E todos nós gostamos. O problema é que, se assistir demais o Rambo, nós vamos pensar exatamente que todas as situações têm que acabar como o filme do Rambo. Fulano fez ali fora, o que ele merece? O dobro. Ele fez o mal, ele merece o pior. Já assistiu aquele videozinho? Bandido se dando mal? Você já viu? Eu já vi vários daqui lá. Tive que me policiar para parar de ver. Sabe por quê, irmãos? Isso vai mexendo conosco. E esse versículo é muito sério. Bem-aventurados os, pois alcançarão. Nós necessitamos de misericórdia. Quanto tempo em nossas vidas? Todo o tempo. O profeta disse que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos. Elas, louvado seja Deus, todo dia pela manhã ela se renova para conosco. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com as nossas vidas. Eu sei que nem todos têm o dom da misericórdia, eu sei, mas todos nós precisamos nos empenhar nisso. Mas quem tem o dom da misericórdia, e aí eu acho que os irmãos do Rocha Eterna, eles são completamente dotados, estão pegando todo esse dom para eles. Estou brincando, que eu não sou profeta para adivinhar dom para vocês. Também Jim e Michel e outros que gostam de estar lá. Mas como eles têm, não é verdade, irmãos? Porque a ideia que se dá para alguém que está lá na cadeia, deixa ele lá. E esses irmãos vão e pregam lá. Então, irmãos, que Deus ajude cada um de nós realmente a identificarmos também o nosso dom. Pode passar, Samuel, só tem mais 2 slides, aí nós estamos encerrando, tá bom? Os dons. Definição de dons. São habilidades, vamos ver comigo? Que são, qual que é a definição de dons? Habilidades especiais dadas por Deus através do Espírito Santo. Ok, qual é o objetivo dos dons? Edificação do corpo, glória de Deus. Será que não há razão, irmãos, para nós nos dedicarmos a entender e aplicar em nossas vidas? Porque aprendendo, identificando
e aplicando, o que nós vamos fazer? Edificar a igreja. Edificar significa melhorar, unir a igreja, e com isso glorificar o nosso Deus. As formas dos dons, diversificar, são vários, e dado para pessoas diferentes, de maneira diferente. Agora, como eu posso descobrir o meu dom? Você pode orar e perguntar para Deus. Você pode fazer o que também? Perguntar às pessoas próximas. E você pode também envolver-se em áreas ministeriais da igreja. De repente, não, eu vou fazer tal coisa. Não, peraí, não é minha área, não consigo. Mas tá tudo bem, você não é obrigado, né? Se não é o seu dom, você não vai desempenhar com excelência. Testa o outro, peça ajuda para alguém, tá bom? O pastor geralmente conhece um pouco das ovelhas, eu posso ajudar vocês, direcionar você para algumas coisas, tá bem? E o último slide: dons espirituais. Tira uma foto aí. São esses que realmente estão em uso. Profecia, mas ele tem que ser segundo a medida da fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se é ministério, seja em ministrar, ou seja, ajudar nas coisas práticas da vida e do cristianismo. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Pesquise, estude, derrama a sua vida para poder autenticar a verdade para outras pessoas aprenderem, tá bom? Se é exortar, use esse dom em exortar, ou seja, encorajar, animar outras pessoas. Se é repartir, faça com liberalidade. A grande perguntinha é: mas se eu repartir, não vai faltar para mim? Quem tem o dom, irmãos, nem pensa nisso, porque ele sabe que não falta. Deus ia pedir alguma coisa para colocar você numa situação complicada? Mas de maneira alguma. O que preside, faça com. É muito sério. Quem tem o dom de presidir é alguém que está em evidência, é alguém que está, entre aspas, enxergando um pouco mais longe, e ele está conduzindo um grupo de pessoas com ele. Se ele cair, um grupo grande cai com ele. Então, presidir. Mas temos uma dúvida que nós temos pessoas assim. E misericórdia? Faça com alegria. Minha vontade é matar. Eu não vou matar porque Deus falou que eu tenho que ter misericórdia, porque Ele tem misericórdia em mim. Com certeza você não tem o dom da misericórdia, tá bem? Quem tem o dom da misericórdia, simplesmente ele entende que ele deve fazer com o Senhor, porque é ordem do Senhor, e ele sente prazer em ajudar alguém, e trabalhar na vida de alguém, e ter misericórdia, ou seja, não dar à pessoa aquilo que ela merece, porque é exatamente o que nós temos recebido da parte de Deus. Tá bem? Muito bem, Deus nos abençoando. Próxima aula nós vamos começar em eclesiologia. Davi. Pastor, cada pessoa tem um dom ou pode ter mais de um dom? Pode ter mais de um dom, pode ter mais. O que não acontece é não ter nenhum. Todo mundo, todo salvo, tendo o Espírito Santo habitando em sua vida, ele tem dom espiritual. Ele precisa entender qual é, tá bem? Ele precisa entender qual é. Moção. O evangelista, ele pode ser profeta também, ele é profecia? Um evangelista? Pode, ele proclama a verdade de Deus, né? Ele prega a palavra de Deus. Não é apenas pastor ou missionário, não. O evangelista. Sim. Exato. Exatamente. Sim, pastor. Ensinou a palavra, pregou com. Né? Tem alguém mais? Pergunta. Pastor, mas Gabi falou vários dons, ou outros dons. Outros dons. É um desenvolvimento, né? Por causa da falta, mas é um dom, né? Não. Podemos ter mais de um. Mais de um? Mais de um. O pastor Bildo ensinou a gente pode ter mais de um dom. Eu mesmo, eu creio que eu tenho dois. Creio. Aí a gente trabalha em desenvolver outros. Tá bem? Mas eu creio que tenho dois dons.
vamos falar do nosso pecado, né? Mas, alguém mais? Tem alguma pergunta? Muito bem, nós vamos orar. Meu desejo é que a nossa amada igreja, você pense sobre isso, irmãos. Lembre, toda vez que aparecem dons espirituais, todos eles estão ligados a fazer o quê? A abençoar a igreja, de maneira que a igreja se una e cresça. Talvez, sabe por que a igreja às vezes não cresce? Porque nós estamos tentando fazer um para cada lado, ou talvez não estamos dando importância para os dons espirituais. Que Deus ajude cada um de nós. Nosso querido Deus, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade.